Em uma certa ocasião, um irmão me contou um testemunho. Foi um testemunho pessoal, não foi na congregação. Conversando com um cooperador, ele me passou me contou este acontecimento em uma congregação no estado do Acre. Parece que foi das primeiras congregações que o Senhor levantou naquele estado. Ele me contou um testemunho, eu não, salvo eu, não me lembro se foi da primeira, se foi a primeira congregação do Acre. Também não identifiquei em que cidade foi e nome pessoal de ninguém. Só ele me contou como Deus levantou a obra naquele lugar, entendeu? Como foi instituído a congregação, construído uma congregação e como iniciou a obra de Deus naquela cidade. Segundo ele, Deus mandou um irmão marceneiro, eu não sei se foi daqui de São Paulo, também não tomei conhecimento. Ele me pegou de surpresa e contou esse testemunho, um cooperador, né? Ele ainda vive até hoje, atende a obra de Deus como cooperador. E ele me contou em uma congregação, não sei se foi a primeira, não identifiquei se foi eu não lembro se foi a primeira. Eu sei que Deus mandou um irmão para aquela cidade, e ele era marceneiro. Onde ele morava, ele tinha uma marcenaria, trabalhava com algumas pessoas ajudando ele. Mas Deus mandou que ele encerrasse o trabalho dele aqui e fosse embora para aquela cidade. Então ele conversou com o ministério e pediu uma carta de apresentação e foi para aquela cidade. Quando chegou lá, não tinha obra de Deus lá. E naquela cidade, ele não recebia crente. Qualquer crente que chegasse ali, não era recebido. A autorização do padre, que atendia ali, cidade pequena, né? O que tem ali é uma igreja, principalmente a igreja católica, que é entendeu, gente? Está em primeiro lugar. E depois vem a delegacia, o hospital, a prefeitura, não é? E aquelas pessoas mais importantes ali, a padaria, o dono da padaria, o dono da farmácia, e assim por diante, né? Mas o padre passou um decreto na cidade que quem desse emprego, ou recebesse crente, ou vendesse para crente, ou alugasse para crente, era excomungado. Ele excomungava. Quer dizer, para quem não entende a palavra excomungar, é amaldiçoar a pessoa. Ele amaldiçoava, desligava da igreja católica. E o pessoal antigamente, muito religioso, e tinha medo da excomungação do padre, né? Então, ali não tinha crente. E quando ele chegou ali, já logo tomaram conhecimento que ele era crente. Então, ele disse para ele: olha, companheiro, aqui nós temos aqui a ordem do nosso padre, que não é para nós receber crente, a não ser que o senhor deixe da sua crença e passe a ser assine como católico. Do contrário, nós não podemos alugar nossas casas, não podemos vender terreno e não podemos vender alimentação, tratar assunto nenhum. E assim ele ficou rejeitado ali, né? Então ele saiu fora do município, fora da cidade, e na divisa do município ele levantou uma tenda. Levantou uma tenda e ele comprou uma lona e fez uma cobertura de lona e pôs a mulher e os filhos para morarem ali. Ele ia em outro município fazer compra.
em outra cidade fazer compra. Lá não se identificava como crente, não pedia nada, chegava lá, ele comprava e voltava. Mas Deus mandou, ele foi para aquela cidade, colocou ele, que era para ele morar naquela cidade. E quando ele ia orar a Deus sobre o futuro dele ali, Deus não respondia nada para ele, só dava para ele uma visão de uma congregação cheia de crente. E ele dizia, Senhor, mas como é que vai levantar uma congregação nesse lugar se eu não posso nem entrar na cidade? Mas Deus não respondia nada, só mostrava para ele uma congregação cheia de irmandade, cheia de irmãos batizados. Ele não podia dizer, isso que eu estou ficando louco com essas visões que eu vejo aqui, mas pedia confirmação para ir embora dali, nada, é para você ficarem aqui. Então ali ele orava com a família, lia a palavra ali, fazia um cultinho ali entre para ele e a esposa e os filhos, e morando ali, debaixo daquela lona. Mas ninguém dava emprego para ele. Ele tinha ferramenta de marcenaria, de marceneiro, mas não podia fazer nada. E não podia sair dali. E as economias dele foi acabando, né? Até que chegou a ponto de ele não ter mais condições de fazer comida, de fazer café em casa, e não tinha dinheiro para ir comprar. E quanto ele levou? O dinheiro que ele levou, que onde tira e não põe, não pode ter, entendeu? Até que chegou um ponto que ele... Senhor, eu vou morrer de fome aqui. Acabou minhas economias, Senhor. O que eu faço? Tu me mandou aqui e o povo me rejeita aqui. Agora eu vou morrer de fome, Senhor. Já não estou podendo fazer mais comida para meus filhos. E o Senhor mostrava uma congregação cheia de irmandade. Não respondia nada. Só mostrava para ele uma congregação cheia de crentes. Mas aonde vai aparecer essa congregação? Eu vou acabar morrendo de fome aqui. Mas quando ele já estava com 2 dias que não fazia comida em casa, à meia-noite bateram na porta da tenda dele. Quando ele veio atender, ele disse, olha amigo, é o seguinte, ó, nós viemos aqui, é que o nosso padre, o padre da nossa cidade, ele deu um infarto e morreu de repente. Precisa fazer o caixão. E entrou um medo no pessoal que trabalha de marceneiro na cidade, que fabrica caixão. Ninguém quer fabricar o caixão do padre. Então nós viemos aqui conversar com o senhor, nós sabemos que o senhor é marceneiro. O senhor faz o caixão do padre? Ele disse, faço. Aí eles perguntou, quanto o senhor quer? Aí o senhor colocou no coração dele, pede X. E ele pediu, eu quero X. Se ele pagando X, eu faço. Nós pagamos. E damos todo o material. Já trouxeram todo o material para ele. E aquela quantia que ele pediu, estava com 6 meses que ele estava ali. A economia dele acabou. E aquele preço que ele pediu, era o suficiente para ele vender, para ele viver ali mais 6 meses. O senhor colocou, pede X, e ele pediu. Aí eles pagaram para ele, fez o caixão do padre. No outro dia ele tinha dinheiro para ir lá no município, fazer compra. Uma bonita compra e trazer para o filho dele comer. Aí mandaram outro padre para lá, né? Com 6 meses, quando as economias dele acabou, ele foi orar ao Senhor. E agora, Senhor? Ainda estou sem condições, minha despesa acabou. Aí morreu outro padre. Aí vieram para ele fazer o caixão. Quanto o senhor quer? Quero X. Pediu mais 6 meses para ele sustentar. E naquele meio, os marceneiros daquela cidade tomaram medo de fazer caixão de defunto. E toda pessoa que morria ali, eles traziam o caixão para esse crente fazer, esse irmão fazer. E fazer o caixão e fazer. Aí começou a fazer o caixão dos padres que morria e de todo aquele povo, homem, mulher, criança que aparecia, saía do hospital morto. Ele fazia o caixão. No fim ele teve que começar a alugar gente para trabalhar com ele, fazendo caixão. Eles não podiam expulsar ele, porque ele morava na divisa do município, mas já pertencente a outro município, não tinha condição de expulsar ele de lá. Só trazia para fazer os caixão. Ele fazia o caixão de padre e de outro. E
E cada padre que ia lá, ficava, com 6 meses o padre morria. E ele está lá. Quando já completar, e ultimamente padre nenhum queria ir para lá. Aí conversaram com ele e disse, olha, você está indo para tal cidade, lá tem um negócio lá, uma encrenca lá de um crente que chegou lá e eles não deram lugar para o crente morar, não vende nada para ele. A partir daí, não escapa mais padre lá. Os padres lá, o padre lá decretou que não é para dar lugar para crente. E daí para cá, depois que esse crente mudou lá, não escapa crente. No fim o padre ia, um padre morria com 3 meses e a outro morria com 60 dias. Quando morreu, já tinha 16 padres, que já tinha morrido naquela cidade, padre nenhum mais queria ir para lá. Aí reuniram lá as autoridades da cidade, lá, né? O delegado, o prefeito, o diretor da escola, o diretor do hospital. E reuniram lá, vamos fazer um acordo aí, ó. Padre nenhum quer vir para cá, nós vamos ficar sem igreja. A nossa igreja católica aqui vai ficar sem padre. Padre nenhum quer vir mais para cá. Então vamos trazer o novo padre, que não ia de jeito nenhum com medo da morte, chamaram ele, manda ele vir aqui, não, fazer uma reunião aqui. Aí fizeram uma reunião e chamaram esse irmão. Só, tem uma reunião na cidade, na diretoria da cidade, e o senhor está convidado para participar da reunião. Aí ele foi, chegou lá, fizeram a reunião, só o negócio é o seguinte, nós chamamos o senhor aqui para nós fazer um acordo com o senhor. O senhor vai perdoar nós, que nós não aceitamos o senhor aqui por causa da sua religião, mas fizemos reunimos aqui e chamamos o senhor aqui para fazer um acordo, um tratado com o senhor. A partir de hoje, o senhor pode vir morar com nós, na nossa cidade, tá? O senhor não vai pagar aluguel, onde o senhor vai morar não vai pagar aluguel, e o senhor vai escolher aonde o senhor quer que construa uma casa do jeito que o senhor quiser, desejar, faz o desenho, nós faz o desenho, constrói a casa do jeito que o senhor pedir. O senhor não vai pagar nada desta casa, a mão de obra, tudo é nossa, e o senhor escolhe um local onde o senhor quer construir uma igreja, a sua igreja pertencente à sua religião, à sua fé e doutrina. Nós vamos construir a igreja para o senhor não vai pagar nada. E o senhor está liberado a pregar a sua religião, anunciar a tua religião, aonde o teu Deus te ordenar. O senhor concorda com nós? O senhor aceita? Eles aceitam. Aí deram uma casa para ele morar, de graça. Escolheu um lugar, o local onde ele queria a casa dele, escreveu, marcou de que jeito que ele queria a casa. E escolheu quantos metros de terra ele queria para construir uma congregação, deram o terreno para ele, não pagou nada, e construíram o prédio de graça para ele. E ali ele começou a fazer reunião e o pessoal começou a batizar, e ele foi sabe o erro, o primeiro ancião do Acre, me parece que sim. E ali ele foi atendendo aquela irmandade. O pessoal veio pregando, o pessoal veio batizando e a igreja encheu. E com pouco tempo, ele foi ordenado para ancião naquela cidade. Por certo não vive mais, porque isso faz alguns anos, né? Mas se a gente conta para o pessoal que conhece a CCB, ter uma noção como Deus entra em determinados lugares. Quando você vê uma congregação na CCB, ou espalhada nos 4 cantos de uma região, não é de graça que as pessoas entram lá, não é cheio de dinheiro e jogando... Não, gente. Eles entram numa situação que o Senhor coloca eles... na maneira dos profetas antigos, né? O que Elias tinha? Foi um dos profetas mais quitados na Bíblia. O que ele tinha? Nada. Um couro de bode, um couro de ovelha, de carneiro, sobre os ombros, um cinto, entendeu? E uma cabana
Vivia de... tirava mel, se comia mel e gafanhoto, né? Gente, por hoje é só. Se o que eu falei aqui tem sentido para vocês, deixa um joinha no meu canal e aguarde o próximo vídeo que vem aí. Deus que abençoe a todos. Amém.